Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez reunidos para oferecer um culto a Deus nessa noite. Desde já que, por misericórdia, Deus possa receber esse culto. Porque nós sabemos que de nós mesmos nós não podemos oferecer nada realmente diante daquilo que Ele é digno. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos, dar graças a Deus por estarmos aqui nessa noite. E peça a Deus para que Ele possa receber este culto. Bendito Deus, a Ti damos graças, ó Pai, porque aprouve ao Senhor nos conduzir aqui nessa noite. E se assim o Senhor o fez, ó Deus, sabemos que o propósito primeiramente é para a glória do Teu nome. E nós pedimos também para que seja para a nossa edificação. Que o Senhor possa receber, ó Deus, o culto que aqui oferecemos nessa noite. Que tudo que nós fizermos, ó Deus, nós estejamos fazendo com o coração contrito, quebrantados, reconhecidos, ó Deus, da nossa pequenez, de quão miseráveis e pecadores nós somos, mas que o Senhor é o grande Deus, santo, soberano, e que é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. E pedimos, ó Deus, que por misericórdia, nessa noite, o Senhor possa falar conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. E ao ouvirmos a Tua voz, ó Deus, nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e assim, ó Deus, não pecarmos contra Ti. Essa é a nossa oração, ó Deus, neste momento. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós oramos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Esse mês, como já de conhecimento da maioria, né? Nós estamos comemorando o mês da família e ontem nós iniciamos aqui as programações voltadas para mensagens, para reflexões, com o intuito de edificarmos as nossas casas, de colocarmos o nosso lar realmente debaixo da graça, debaixo da mão soberana do nosso Deus. E ontem nós falamos aqui, para quem esteve presente, mais voltado para os homens, sobre a liderança. A responsabilidade do homem na liderança do lar. Mas é um conjunto. O homem, ele lidera espiritualmente também no lar, e essa liderança é cooperativa com a sua esposa, com o seu cônjuge, e os filhos também devem honrar os seus pais. Eu quero compartilhar com os irmãos para nós refletirmos. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Antes de nós lermos, esse texto, ele está especificamente falando sobre salvação. É sobre a salvação. Essa é a mensagem desse texto, é a salvação em Cristo. Então eu quero que você enxergue a salvação em Cristo para o homem, mas também enxergue a salvação em Cristo para a família. Que também, não só eu ser edificado sobre a rocha que é Cristo, mas eu como membro de uma família, eu como líder de uma casa, também procurar edificar a minha família sobre a rocha que é Cristo. Aí eu quero fazer o seguinte: os homens lerão os versículos pares e as mulheres lerão os versículos ímpares.
Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. Leiamos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Amém. Então, como a gente pode observar, primeiramente, a mensagem principal desse texto é a salvação. É a salvação. O homem, a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, o crente, aquele que confessa Cristo como Senhor, que tem a sua vida firmada na rocha que é Cristo, ele vai enfrentar as dificuldades da vida, vai vir as tribulações, as tempestades, as tentações, tudo querendo fazer com que ele desvie do caminho, tudo querendo fazer com que essa pessoa abandone a Deus. Mas se ele dá ouvido à palavra de Deus, se ele dá ouvido às Escrituras e pratica aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos ordena, ele jamais será arruinado, ele jamais será abalado. E trazendo isso para um contexto familiar, a família, quando ela é conduzida a conhecer a palavra de Deus, a família, tanto o marido, quanto a esposa, quanto os filhos, eles juntos procuram firmar a sua casa, o seu lar, na palavra de Deus. Eles estão sobre a rocha. Quando eles conhecem a palavra de Deus e eles praticam a palavra de Deus, eles estão firmados sobre a rocha que é Cristo. E aí pode vir um problema que for contra a família, querendo causar dano na família, problema no casamento, problema no relacionamento entre os pais e os filhos. Se a família permanecer ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, ela jamais será arruinada. E é o contrário disso que nós vemos hoje. Então, esse texto ele fala sobre dois fundamentos que nós podemos edificar a nossa vida e que nós também podemos colocar a nossa família. O primeiro fundamento é dar ouvido à palavra de Deus, ouvir as Escrituras e viver e praticar. Quando nós assim vivemos esse fundamento, a nossa família, a nossa vida está sobre a rocha que é Cristo. Agora, o outro fundamento, e é que é o que nós vemos na sua maioria, é aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Esses estão firmando a sua vida e a sua casa sobre a areia. E a ruína deles é certa. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Que nós possamos realmente firmar a nossa fé, a nossa vida, a nossa família na palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem a nos ensinar e praticando, para que nada possa abalar as nossas vidas e o nosso lar. Amém? Vamos cantar o cântico de hino 93, que fala sobre a firmeza da nossa fé. Aonde está a nossa fé? Aonde está firmada a nossa confiança? Aqueles que puderem se colocar de pé.
te ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Podeis sentar. Ainda no livro do livro de Mateus, capítulo 7, o verso 3 e 14. Mateus 7, o verso 3 e 14. Nos diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam. Esse é um texto bem conhecido, e nós vivemos numa sociedade onde todo mundo quer o que é mais fácil e o que é mais prazeroso aqui nessa terra, né? O que dá resultado imediato. Ninguém quer renunciar, ninguém quer abrir mão, ninguém quer cometer sacrifícios, abandonar aquilo que te dá prazer. E a palavra nos diz que a porta, que Cristo disse isso, que Ele é estreita. Não é fácil passar pela porta. Não é fácil a gente querer realmente viver de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a Deus, nos apartando do mal, deixando o pecado e a iniquidade. O caminho é estreito. O caminho é difícil de passar. Mas é Ele que nos conduz à salvação. É Ele que nos conduz pelo caminho certo à salvação. Agora, a larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Os convites para nós irmos aos banquetes oferecidos por este mundo que nos afastam de Deus, aos pecados, aos desejos, à maldade, aquilo que o nosso coração almeja, a porta é escancarada. Está abertíssima para a gente poder se jogar. Não tem dificuldade nenhuma em passar por ela. E muitas das vezes a gente, sem perceber, ou até mesmo intencionalmente,
damos lugar para o desejo do nosso coração, que é mau, e vamos o rumo à porta larga, ao caminho que leva à perdição. Eu quero te convidar a refletir nesse momento, a se autoexaminar e falar com Deus, reconhecendo, primeiramente, que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, porque se não for por Deus, se não for Ele mesmo agindo em nossas vidas, nós não conseguimos passar pela porta estreita. Então esse é o momento que você tem para falar com Deus, pedir perdão para os seus pelos seus pecados e pedir para que Ele mesmo te conduza por essa porta que você não é capaz de passar, que eu não sou capaz de passar por mim mesmo, mas somente por meio de Cristo, o sacrifício dele, que nós alcançamos a salvação. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, vou convidar o presbítero Edson, que faça essa oração em voz audível, agradecendo a Deus pela oportunidade de nós confessarmos os nossos pecados, porque Ele diz que Ele é fiel e justo para perdoar aqueles que confessam e abandonam. Fale com Deus nesse momento. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar a equipe de música para já vir se preparar. O salmista, no capítulo 107, ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. O convite é para aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Não espere que aqueles que ainda andam em trevas bendigam o nome do Senhor hoje. Chegará esse tempo em que todo joelho se dobrará, mas hoje o convite é para os remidos do Senhor, aqueles que já foram alcançados, aqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, a se prostrarem diante dele e render graças, porque ele é digno. Nós vamos fazer isso agora por meio de cânticos espirituais. E em todo o período que nós estivemos entoando esses cânticos, aquele que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade para estar trazendo e depositando no gasofilácio. Aquele que pudesse se colocar de pé, vamos declarar que em todo tempo nós louvaremos ao Senhor, porque Ele é digno.
Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se, alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Amém. Quero te convidar, esse cântico que nós vamos cantar agora diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Como família, como corpo de Cristo, nem tribulação, nem os anjos, nem principados. E eu quero te convidar a cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Principalmente se tiver um visitante aqui essa noite, que agora eu não consigo visualizar, mas você pode estar cumprimentando, dá um aperto de mão, dá um abraço no seu irmão e fala para ele, ó, se nós estivermos firmados em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Do início. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará
amor de Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. O próximo cântico, ele também mantém essa proposta, que uma das obras que Deus realiza na sua igreja é de tornarmos um só corpo, uma só família, porque nós cremos num único e verdadeiro Deus. E chegará um tempo, ainda no meio da igreja, ainda há a falha do próximo que muitas vezes me chateia. Às vezes alguém fala alguma coisa que você não gosta. Às vezes você tem um comportamento que machuca o seu irmão. Isso ainda há no nosso meio. Mas chegará o tempo em que essas coisas não haverá mais no meio do corpo de Cristo, no meio do povo de Deus. Nós seremos perfeitos. Nós não machucaremos uns aos outros. Nós não magoaremos uns aos outros. Nós seremos perfeitos, assim como Cristo é perfeito. Mas ainda enquanto aqui estamos, por causa do pecado, nós temos que suportar uns aos outros em amor, perdoar uns aos outros por amor, e também pedir perdão quando nós errarmos. E o cântico que nós vamos cantar, ele fala sobre isso, que nós somos corpo, nós somos aqueles que receberam um novo coração, justificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor
amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque aprove o Senhor nos fazer um só povo, um só corpo. Sabemos que a nossa imperfeição e o nosso pecado, ó Deus, nos afastam de Ti e nos afastam um dos outros. Mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, o Senhor nos une, ó Senhor. O Senhor nos une como um só corpo, onde Tu, Cristo, és o cabeça. Então, Senhor, conduz-nos em uma vida de santidade, em uma vida de unidade, ó Deus, na comunidade da fé e nas nossas casas também, ó Deus. Que nos nossos lares, ó Deus, possa haver a unidade do Senhor sendo estabelecida. E assim, ó Deus, nós testemunhemos na nossa vivência diária o amor, a misericórdia e a compaixão que o Senhor teve para conosco, ó Deus. Assim nós oramos, ó Pai, e fala conosco nessa noite, ó Deus, também, por intermédio da pregação que será, ó Deus, ministrada. Toma-nos em Tuas mãos, ó Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de saudar a todos que estão aqui. Tem alguns convidados, né? Alguns familiares de irmãos da igreja, alguns rostos novos aí para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida. É uma alegria e um privilégio tê-los conosco nessa noite, né? Continuamos intercedendo pela família da irmã Juliana. Os irmãos não se esqueçam disso. E também intercedendo por esse mês em que nós estamos investindo os nossos esforços na edificação da família. Antes de passarmos a mensagem, precisamos proceder um ato público de ordenação e investidura de oficiais. Eu quero convidar aqui à frente, rapidamente, o presbítero Luíde, o presbítero Edson, por gentileza. Por enquanto, o presbítero Paulo. E ainda, o nosso irmão Marquesan e Flávio, por gentileza. Peço um pouquinho da paciência dos irmãos.
é um ato público que precisa ser feito e nós o fazemos de maneira a tornar evidente e publicado à vista da igreja aquilo que foi pela Assembleia da Igreja decidido em tempo anterior. Eu quero iniciar esse ato lendo para os irmãos som. Oi. Som. Em 2 Crônicas 29, versículo 11, nós vamos encontrar assim, me refiro especificamente, não se aplique a nós, é claro, mas ao presbítero Paulo e o diácono Flávio pela sua reeleição e ao irmão Marquesan pela sua eleição. Está escrito assim: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. E eu quero frisar a expressão que a gente encontra nesse texto, onde somos informados: o Senhor vos escolheu. Assim nós cremos, através da Assembleia da Igreja, através da manifestação dos irmãos, do reconhecimento do ministério dos irmãos. Mas acima de tudo, nós cremos na teocracia. O governo dessa igreja é exercido por Deus e Ele aplica isso em nossas vidas mediante o nosso agir aqui como igreja. É assim que nós cremos, né? E cumpre-me nesse momento, como pastor da igreja, primeiramente questionar aos irmãos que aqui estão, para que possam testificar do compromisso dos irmãos mediante a igreja. Irmãos, vocês creem que as Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e o catecismo da igreja como fiel exposição do sistema doutrinário ensinado nas Sagradas Escrituras? Vocês sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil como sendo uma forma bíblica? Sim. Vocês aceitam o ofício para o qual foram eleitos, no caso do presbítero Paulo, para o presbítero regente, e no caso dos irmãos, para o diaconato? Vocês aceitam esse ofício? Sim. Vocês prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação, a pureza da igreja com o serviço de vocês? Sim. Eu pergunto agora, eu passo a perguntar agora aos membros da igreja, aos nossos convidados, fiquem à vontade. Esse compromisso é um compromisso da igreja, né? Que obviamente também, em outro momento, como assembleia, elegeu esses irmãos. Irmãos, vocês, membros da igreja, reconheceis e recebeis esses irmãos como presbítero e diáconos? Sim. Vocês prometem tributar toda honra, animação e obediência no Senhor, segundo a palavra de Deus e a constituição da igreja, conforme o direito desse ofício? Sim. Amém. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Nós vamos ter uma palavra de oração. Eu quero convidar aos irmãos, se puderem se colocar de joelhos agora. Clóvis também, né? Eu quero convidá-lo aqui à frente para participar desse momento. Não sei se tem algum outro presbítero ou pastor aqui presente conosco. Por gentileza, presbítero em disponibilidade. Eu convido aqui à frente, por gentileza. Chega para frente, Marquesan. Quem pode ficar atrás lá também? Isso. Por gentileza, irmão. Nós vamos estar impondo as mãos sobre esses homens. Quanto ao presbítero Paulo e ao diácono Flávio, é apenas a investidura. Quanto ao Marquesan, estaremos então ordenando e investindo no ofício para o qual foi eleito. Faremos isso em nome do nosso Senhor. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Luíde que ore em favor dos irmãos. Senhor amado, nós te damos graças por esse momento, por esses irmãos valorosos que estão aqui, ó Deus. Queremos te pedir a tua bênção sobre eles, te pedir, ó Pai amado, que eles possam se encher do teu Espírito Santo, para poder, ó Deus amado, desempenhar aqui, ó Pai amado, o teu trabalho, ser modelo para os demais,
Senhor, nesse momento nós te pedimos a tua bênção sobre eles. Abençoa o seu Paulo, abençoa sua presença ali no conselho, abençoa ele como presbítero, dá graça sobre o teu servo, nós te pedimos. Abençoa a vida do Flávio, Senhor amado, chefe de família, Pai, ó Deus amado, ó Pai, abençoa a vida do teu servo, guarda ele, abençoa também o Marquesan, iniciando agora como diácono na tua igreja, que ele possa ser bênção no nosso meio, que ele possa dar testemunho, ó Deus amado, trabalhar com alegria aqui no meio do teu povo. Nós te agradecemos por esses irmãos que têm sido levantados pelo teu Espírito Santo, Pai. E nós te pedimos a tua bênção sobre eles. Assim nós te agradecemos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Paulo, declaro o irmão devidamente investido para o ofício presbiterado, eu faço com muita alegria que Deus continue usando o irmão como precisa agora. Diácono Flávio, da mesma forma, declaro o irmão investido para o ofício presbiterado, enquanto o Senhor Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmão Marquesan, declaro o irmão devidamente preparado, investido para o Abramos as nossas Bíblias em Números capítulo 4. Números capítulo 4, onde nós estaremos meditando nessa noite. Eu sei da gentileza, mas eu quero pedir um diácono, por gentileza, que pudesse desligar os ventiladores para mim. Por gentileza. Eu sei que está calor, mas eu estou bem gripado e é complicado. Números capítulo 4. Mesmo assentados, mas eu os convido à máxima reverência à palavra de Deus. Iremos ler inicialmente até o versículo 14. Números 4. Neemias 4, perdão, irmãos. Neemias 4, eu falei números. Me perdoem, por gentileza, me perdoem. Eu desconfio que eu estou ficando velho, viu? Neemias 4. Mil perdões, irmãos. Neemias 4, de 1 a 14. Ok. Leiamos. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali.
porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Vamos ler essa parte do versículo 14 juntos? Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém. Amém. Pai Santo, nos colocamos na Tua presença e suplicamos, ó Deus, que o Senhor seja generoso conosco e fale ao nosso coração. Edifica, ó Deus, a nossa vida nessa noite, nosso lar, nossa família. Coloca-me como instrumento do Senhor, usa-me segundo o Teu querer, tem misericórdia de mim, ó Pai, permita-me fidelidade à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema proposto para refletirmos nessa noite, ou a proposição nossa para essa noite, é este: lute por suas famílias. Lute por suas famílias. Nos últimos tempos, no último século, ou nesse último tempo que nós estamos vivendo, século 21, o que tem caracterizado a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa cultura e as culturas à nossa volta, é o individualismo. E o individualismo tem produzido ou tem feito renascer na sociedade uma série de outras ideias, de outras realidades, que na verdade se levantam contra a estrutura, a proposição da vida e especialmente da vida familiar que a palavra de Deus nos ensina. O livro que nós lemos, o livro de Neemias, evidentemente trata da realidade de uma nação, mas por diversas vezes essa realidade ela permeia, ela traspassa, ela mostra o movimento de reconstrução a partir da atuação, da realidade da família. É o caso do que nós vimos aqui agora. A reconstrução da sociedade não tem outro caminho, senão a partir da própria família, a família de Deus. Não há outro meio de trazer aos escombros dessa sociedade arruinada do século 21 uma reforma, uma restauração, senão por meio de uma família cristã restaurada por Deus. Não viveremos dias melhores, eu estou convencido disso, se não tivermos famílias melhores vivendo a vida cristã também no seu ambiente, no seu dia a dia, na sua realidade, na sua vizinhança. E aqui a gente encontra essa realidade. E é importante ressaltar, e eu quero convidar os irmãos a pensar comigo na história de Neemias como uma palavra que traz sedimentação, que traz orientação, que traz uma proposição para a nossa família. E assim precisamos entender o contexto de Neemias, senão não poderemos aplicá-lo à nossa vida. A primeira coisa que me chama a atenção é como começa o livro de Neemias. Diz o texto: as palavras de Neemias, filho de Acalias. É interessante, porque esse termo, palavras, não são simplesmente dizeres. E quando a gente lê o livro, a gente percebe isso.
Não se trata de um escrito, de termos transcritos. O termo palavra aqui, conforme pode ser visto no versículo 11 já do capítulo 1, indica na oração de Neemias a ideia de ação. Ele diz: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Neemias não está falando de pensamentos, de reflexões, de ideologia. Neemias está falando de atitude, de ação, de mover-se. E nós somos convidados também a agir. Sófocles, um dramaturgo grego, escreveu uma frase interessante que vale a pena a gente lembrar dela nesse momento. Os céus nunca ajudam o homem que não age. Interessante. Os céus nunca ajudam um homem que não age. E quando eu li essa expressão, eu me lembrei da oração de Jesus com os seus discípulos, quando Jesus olha para a sociedade à sua volta e vê a sociedade aflita, e ele diz como rebanho que não tem pastor, e ele chama os seus discípulos para orar e fala: vamos clamar ao Senhor da seara para que mande obreiro. Mas o que me chama a atenção naquela oração é que ela termina não com um milagre acontecendo e chegando outras pessoas, mas ela termina com o Senhor Jesus enviando aqueles discípulos que foram convidados por Ele a dobrar o joelho e a agir em torno e a favor daquela sociedade. Portanto, a proposta de Neemias é uma proposta que nos chama a agir. É uma ação de mente, de corpo, de alma, de coração, a favor da sociedade. A situação de Neemias era uma situação confortável. Neemias estava na cidadela de Suzã. É um lugar fortificado, é o jardim de inverno, a casa de inverno do rei, o palácio de inverno do rei, dos reis persas. E ele estava então numa situação muito confortável, muito bem protegido, muito bem guardado. Essa época era a época de inverno naquela região. E certamente o povo estava sofrendo de diversas maneiras. Neemias tinha tudo para se encolher, vamos usar assim a expressão, debaixo do seu cobertor, frente à lareira, se aquecendo, se alimentando, e entender: não está tudo certo comigo, tá bom, minha vida está bem, minha família está bem, as coisas aqui estão bem, está resolvido. Mas não é essa a posição de Neemias. Neemias olha a situação e conclui, ele vê a aflição do seu povo. O sofrimento do seu povo é o sofrimento de Neemias. Ele lamenta, ele chora, ele se condói. E foi assim com Jesus também. Ele viu o sofrimento do povo à sua volta e ele também se compadeceu. Nós precisamos aprender a olhar à nossa volta, ver o sofrimento que está à nossa volta e entender que o que está à nossa volta é o nosso sofrimento, mesmo que as nossas famílias não estejam sofrendo isso. A outra coisa que fica claro, a primeira providência de Neemias foi voltar os olhos aos céus e clamar. Precisamos entender e precisamos estar convencidos que somente uma ação miraculosa dos céus, somente o mover de Deus sobre esse mundo pode enfrentar essas realidades. Se Deus não estiver agindo, o nosso movimento será em vão. Precisamos entender isso. Neemias reconheceu isso. E a outra coisa importante, quando Neemias viu a situação, Neemias reconheceu que ele e o povo era pecador. Não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Quando a gente olha para a sociedade e identifica as pessoas sofrendo as mazelas deste mundo, desta vida, a tendência nossa é fazermos uma comparação e tentarmos enxergar como se estivéssemos numa condição melhor. Muitas vezes isso pode acontecer. Mas é importante reconhecermos que não somos melhores que ninguém. Temos pecado e precisamos reconhecer isso. Muitas vezes fazemos coisas que não estão de acordo com a lei de Deus. Outras vezes somos omissos em viver de conformidade com a palavra de Deus, seja de uma forma ou de outra. É pecado. Precisamos confessar o nosso pecado. E é claro, precisamos, na nossa oração, ter o compromisso de agir.
E assim, eu convido os irmãos a pensar comigo sobre isso, sobre essa realidade. E quando Neemias olhou para aquela realidade, daquela cidade, daquele povo, daquelas famílias, a primeira coisa que Neemias se propôs a fazer foi reconstruir os muros. O muro é a proteção. O muro é a delimitação. O muro é a cerca. O muro define quem está dentro e quem está fora. O muro define quem é dono. É preciso estabelecer a cerca. As nossas famílias estão carentes de cercas. As nossas famílias estão carentes de limites. Os nossos filhos estão carentes de limites. E precisamos reconstruir os muros de nossas famílias. Há um verso de guerra dos gregos, dos tempos antigos, que quando eles iam para a guerra, eles eram convocados a gritar isso no instante em que partiam para a batalha. E eles diziam: filhos dos gregos, avançai, livrai vossos pais e vossos filhos, defendei vossas esposas e templos, ou a fé de vossos pais. Precisamos também, assim como os gregos, partir para essa batalha em defesa de nossas famílias. Precisamos lutar por nossas famílias, precisamos livrar os nossos pais, precisamos proteger ou livrar os nossos filhos, precisamos defender as nossas esposas. E precisamos, às vezes, quem sabe até restabelecer a fé no convívio familiar, que muitas vezes pode já estar falido. E a pergunta que talvez possamos fazer nesse momento é: como fazer tudo isso? Como lutamos pela nossa família? Como podemos avançar nesse sentido? Primeiro, é preciso lutar com todas as nossas forças. É preciso nos lançar, é preciso compreender com toda a convicção de que nós estamos numa luta. E o nosso inimigo não dá trégua. Existe uma conspiração aí fora, uma conspiração do mundo que age contra Deus, que age contra o povo de Deus, que age contra a família cristã. E o mundo não para. Nós dormimos e quando nós acordamos, busque nos jornais, busque na televisão, nas informações, nas mídias, e você vai perceber que há novidade na área. Já levantaram novas estratégias. O mundo não para. E nós precisamos entender então que estamos numa batalha. É preciso termos consciência disso. O cristão não pode perder de vista que ele não tem sossego aqui. Jesus falou que ele não veio trazer paz, mas sim a guerra. É nesse sentido. A vida cristã aqui nesse mundo é uma vida de enfrentamento constante. E nós precisamos conhecer e reconhecer isso, meus irmãos. O capítulo 4 começa como o noticiário do dia. Tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, ardeu-se em ira e se ajuntou e foi preparar uma estratégia para enfrentar o povo. A notícia é de mais uma luta, de mais uma batalha. Mas eu quero começar falando para você que, assim como naquele dia, apesar da luta, apesar do enfrentamento ser a notícia em evidência, tem uma notícia implícita nessa notícia que a gente precisa perceber. Diz o texto: ouvindo que edificávamos o muro. Versículo 6, assim edificamos o muro. Deus está agindo. Deus está trabalhando e as coisas estão sendo feitas. As coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Tem notícia boa na área, tem gente trabalhando. E constantemente essa ideia da presença, do agir de Deus com o seu povo e no meio do seu povo está em evidência nas Escrituras. Quando o profeta foge para a caverna e ele quer se esconder e ele se lamenta pensando que tinha acabado tudo porque ele era o último, e Deus chama para ele e fala: olha a sua volta, rapaz, tem mais 7.000 que não se dobrou. Você está enganado, estou trabalhando, tem coisa acontecendo. Precisamos olhar à nossa volta e ver o que Deus está fazendo.
E é interessante que enquanto eu preparava essa mensagem, pensava nisso, eu estava pensando, quais são as notícias boas então, o que está acontecendo? E a gente olha e a gente encontra famílias com casais completando bodas de ouro, e outras bodas mais, que tem até depois de ouro, que eu não sei como é que fala, né? 60 anos, 70 anos, tem casais completando 30, 40, 50 anos de casado, tem casais vivendo firme o seu relacionamento, tem casais novos investindo no relacionamento para manter o seu lar unido, para manter a união. Tem filhos que estão caminhando nos ensinamentos dos seus pais e tornando-se bons filhos, bons crentes. Apesar das nossas falhas como os pais, apesar das nossas fraquezas, significa que Deus está agindo, que tem notícia boa. Mas o levante de Sambalá é um levante que acontece para deixar claro que eles não teriam paz e, de fato, também nós não teremos sossego. E 3 coisas me chamam a atenção no levante de Sambalá. Primeiro, a palavra de ridicularização. O que fazem esses fracos? O que eles vão fazer? Esse pouquinho de gente. Mineiro fala a expressão michuruco, né? Não sei se os irmãos conhecem essa expressão, né? Tinha um grupinho michuruco de gente lá, né? Um grupinho michuruco de crente. Um grupinho michuruco de crente é suficiente para mudar o mundo, se nós entendermos que estamos nas mãos de Deus e quem vai agir é Deus. E esse homem não entendia isso, e ele provoca a intimidação, e ele começa com a intimidação filosófica para mudar a mente do povo, para fazer com que eles acreditassem que eles não podiam mesmo, eles são fracos. E muitas vezes nós também ouvimos do mundo expressões que tentam dizer que nós somos fracos, que nós não vamos conseguir. É melhor você se entregar à maré do que ficar lutando contra a maré. Deixa as coisas caminhar, deixa ver como é que está para ver como é que fica. Não podemos nos entregar. Essa intimidação, ela é também psicológica, ela quer afetar a alma, mudar a fé. Observe que ele inclui no processo de intimidação dele, sacrificarão. Ou seja, eles vão conseguir pelo menos oferecer culto ao Deus deles aqui? Até a nossa fé é atacada por este mundo secularizado. E nós precisamos lutar contra isso. A outra coisa que Sambalá prepara é a violência. Violência física, violência social. Eles propõem entrar no meio do povo e matar gente, assustar e mostrar que eles vão morrer, que eles vão se acabar mesmo. E quando a gente olha à nossa volta, a gente enxerga isso. A violência, vidas são exterminadas por causa da calamidade de pecado que está enfurnado, inserido à nossa sociedade. E muitas vezes até vidas de familiares cristãos. Mas não podemos nos deixar intimidar, estamos numa batalha e precisamos levantar e unir forças contra isso. O inimigo não pode nos oprimir através da violência. As mortes, os assassinatos, os crimes, a violência não vai intimidar o povo de Deus. E a outra coisa interessante é que ele faz novos adeptos. Aparece gente nova junto com ele. E nos dias de hoje o mundo também usa essa estratégia. É interessante que a moda, né, dos últimos tempos é a ideia de sair do armário, né, tornar-se homossexual. Mas é interessante que a mídia nunca mostrou um sujeitinho pequenininho lá da favela que tornou-se homossexual. Não. Não é interessante, não dá ibope. Mas o ator famoso, fulano de tal, declarou-se gay. Aí a notícia ferve. São os adeptos. O mundo tem buscado adeptos para mostrar o que está acontecendo e validar e dar autoridade. E Sambalá também buscou adeptos. Ele tinha o tal do Tobias do lado dele. Ele reúne os arábios, os amonitas, os asdonitas. Ele reúne muita gente. E começa a tentar mostrar também que ele tinha grandeza. E então, Neemias parte para a oração. Neemias parte para a oração. E ora ao Senhor. E fala com Deus. E coloca diante de Deus a situação. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Irmãos, Neemias está ensinando aqui que enquanto o mundo levanta uma infinidade de adeptos para
se opor ao povo de Deus, nós precisamos entender que nós temos do nosso lado a única, a principal, a maior de todas as pessoas deste mundo, que é Deus. Aleluia. Que nossas famílias pudessem compreender isso. Que nossas famílias pudessem compreender que temos a nosso favor o nosso Deus. E que Ele não abre mão das nossas famílias. E é interessante que Neemias ora ao Senhor. E Neemias fala uma coisa aqui, que inclusive teologicamente falando, existe uma discussão muito grande em torno disso, porque é a discussão do pecado daquele povo, e Neemias fala que o pecado deles não seria perdoado, o pecado deles iria ser visto, não seria apagado diante de Deus. Na verdade, Neemias não está colocando a impossibilidade do perdão. O que Neemias está dizendo é que pecado é pecado, que Deus conhece o pecado. Então nós precisamos entender isso. E nós não podemos nos amoldar a esse mundo, conforme diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, nós não podemos nos conformar com este século. O que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Não é porque a cultura mudou que não é mais pecado. O século 21 mudou muita coisa. Se pudéssemos pegar uma pessoa do tempo de Cristo e transportá-la numa máquina de tempo para os dias de hoje, ela iria pirar, ela ficaria maluca, doida, por causa das mudanças que aconteceram. Mas, meus irmãos, pecado é pecado, e Deus conhece o pecado. É isso que Neemias está dizendo. E a segunda coisa, o pecado não vai mudar com o passar do tempo. Nós não podemos nos adequar a esse mundo pensando que as coisas que eram pecado ontem não é mais pecado hoje. Eu costumo exemplificar isso muito com a questão da roupa. É claro que se aplica a muitas outras coisas. Mas nós não nos vestimos mais como o povo de outrora. É verdade. Mas isso não nos dá o direito de vestirmos o nosso corpo levianamente. Percebe? Então assim, em todas as áreas da nossa vida, o nosso comportamento, a nossa vivência, a nossa relação com a sociedade, quando lidamos com a ideia das negociações, precisamos lidar com integridade. As profissões mudaram, as empresas, o funcionamento é muito diferente dos tempos antigos, mas não quer dizer que você não tem que ser íntegro no seu trabalho. Esses dias eu vi um vídeo interessante de um empregado. O senhor manda chamar aquele empregado e fala com ele: olha, eu estou procurando um gerente novo para esse departamento e eu vejo que você pode ser a pessoa adequada e eu quero te dar um teste para a gente saber se a gente está junto aí nesse negócio. Vai chegar umas mercadorias e eu queria que você então separasse umas caixas lá e não relacionasse essas caixas. Ele olhou para aquele chefe e disse assim: olha, senhor, eu quero agradecer o reconhecimento de vocês e quero dizer o seguinte, que eu não posso aceitar, porque eu não posso fazer isso. O meu Deus não admite que eu seja assim. E na verdade, aí ele foi contratado de fato para a função, porque na verdade ele estava sendo provado. Mas muitas vezes as pessoas, mas é a minha função, eu estava lá, o que eu posso fazer? A secretária é crente e o chefe não crente vira para a secretária e fala que eu não estou aqui. Pega o telefone da você e fala: eu não posso mentir. Mas eu vou perder meu emprego. Onde é que está a nossa ousadia de ser crente no nosso trabalho? Então é necessário a gente pensar e entender: pecado é pecado e continuará sendo pecado diante de Deus, e Deus não vai simplesmente anular isso de ninguém, precisamos nos envolver nesse mutirão de luta e batalha pela família. É preciso entender, como Neemias, como ele diz aqui, coloquei família por família. É preciso entendermos também, nós aqui, Igreja de Aburuna, família por família, nós estamos numa batalha, e a sobrevivência da família A depende da luta da família B. A outra coisa que a gente precisa aprender é que, além de estarmos numa luta e vivermos como se estivéssemos nessa luta, precisamos também estarmos armados para essa luta. Precisamos estar armados para essa luta.
A reconstrução de valores, de princípios na sociedade é uma batalha sem fim. E só é possível se nós entendermos quais são as nossas armas. As nossas armas não são as armas deste mundo. A nossa luta não é como a luta deste mundo. 2 Coríntios 10, 3 a 6, o apóstolo Paulo escreve: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Andando nesse mundo, não lutamos segundo esse mundo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e altivez, e levando cativo todo conhecimento a Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E ainda aos Efésios ele escreve assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa batalha não é uma batalha simples, e nós precisamos estar bem equipados. Quais são as nossas armas, você sabe? Quais são as armas que devemos empunhar para lutarmos essa luta de maneira vitoriosa? A primeira delas, Neemias lança a mão constantemente aqui no texto que nós lemos, é a oração. Somente com uma vida de oração nós podemos enfrentar a conspiração deste mundo. Vida de oração não é meramente uma vida de clamor a Deus, pedindo que Ele esteja agindo. A vida de oração é aquela vida de proximidade com Deus, é onde nós somos aproximados de Deus e distanciados desse mundo. Porque Deus é santo e exige santidade daqueles que se aproximam dEle. Então, quando nós vivemos uma vida de oração, nós certamente procuraremos viver uma vida de santidade. Por isso que a oração do cristão deve trazer no seu bojo a busca por santificação, a súplica pelo perdão. A oração nos aproxima de Deus e, consequentemente, ao fazermos isso, os nossos inimigos são mais distinguíveis, são mais perceptíveis. Quanto mais longe de Deus estivermos, mais próximo do mundo estamos, e confundiremos muito mais quem são aqueles que se levantam contra nós. E, na verdade, eu penso que há muitos crentes vivendo com maior intimidade com o inimigo do que com Deus. Cuidado, isso é muito perigoso. Tem muita gente dormindo com o inimigo, vivendo com o inimigo. É na oração também que nós vamos assumir compromissos de ação. Foi isso que Neemias fez. Se você vai orar sem disposição para agir, na verdade você vai reclamar com Deus, dizia um estudioso a respeito da oração. Oração sem ação é reclamação. É preciso estarmos dispostos a orar, mas é preciso entendermos que nós temos que estar dispostos a agir. Muitas vezes a resposta da sua oração é você mesmo. Não adianta orar por uma família mais sólida, mais comprometida, mais envolvida, se nós não nos envolvermos com o reino de Deus. A ação é pressuposta na vida de oração. Oração é a primeira arma. A segunda coisa é a ideia da vigilância, os cuidados que nós devemos tomar. Neemias estabelece isso o tempo todo. Ele coloca, ao ouvir a notícia que havia um complô, ele divide as tribos, divide as famílias e colocam eles locais de estratégia e fala: olha, vamos vigiar, vamos cuidar, vamos ficar atentos. Preste atenção. E de fato essa é a recomendação de Jesus, lá em Marcos 14, 38, ele manda a gente vigiar e orar. Vigiar é estar atento, é observar, é cuidar, é agir na hora que tem que agir, é reagir naquilo que vem contra a gente. Vigiar não é a ideia da coruja. Vocês já viram a coruja, como é que ela fica? Só mexe o olho, para lá e para cá assim, ó. Mais nada. Isso não é vigiar. Tem crente que pensa que vigiar é ficar observando o que está acontecendo à volta. Não. Vigilância pressupõe todo um cuidado, e a gente encontra isso aqui. Vigilância pressupõe a ideia de buscar conhecer os inimigos e suas estratégias, perceber os inimigos que estão infiltrados.
Às vezes, tem gente no meio do povo de Deus que é inimigo do povo de Deus. O livro de Judas foi escrito exatamente para salientar isso. Precisamos conhecer os nossos inimigos. Precisamos nos dar conta de que há inimigos à nossa volta e nós precisamos saber quem são eles. Será que nós sabemos quem são os inimigos que militam contra a nossa família? E sabe, meus irmãos, nos últimos tempos isso ficou mais difícil. Aqui em Neemias foi descrito por nomes, né? Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdonitas. Agora hoje, de repente, é um professor na escola do seu filho. Você não sabe nem quem é. Sorrateiramente leva aquela matéria, aquele conteúdo implícito no conteúdo do filho, e ele bebe aquilo como sendo o ensinamento da escola. E quando você menos assusta, seu filho está contaminado. Outras vezes é aquele colega de trabalho, sabe aquela pessoa que está te ajudando a bater meta, a se promover, aquela coisa toda, e quando você olha do lado, você é homem, ela é mulher, e daí a pouco vocês vão fazer aquela viagem de trabalho sozinho, e quando pensa que não, estão em pecado. Não percebeu que estava envolvido com o inimigo, não vigiou, não cuidou, ficou mais interessado na produção, no lucro, no dinheiro, do que no cuidado com a vida. Precisamos conhecer os inimigos, precisamos também saber das nossas limitações. O texto que nós lemos, Neemias levanta o problema do cansaço. O cansaço é a forma que apresenta a limitação daquele povo naquele momento. Diante da luta que enfrentaram, a limitação era o cansaço. Cansaço. Temos limitações. Precisamos cuidar para que essas limitações não se tornem a oportunidade para sermos vencidos pelo nosso inimigo. Cuidado também com edificações inacabadas. Às vezes a gente faz alguma coisa, mas a gente faz pela metade. Às vezes o pai traz o filho no culto à noite, mas não leva ele na escola dominical para aprender os ensinos. Às vezes vem no domingo na igreja, mas acha que não precisa de ir no culto de quinta-feira, que afinal de contas já foi no domingo. Às vezes nós edificamos o nosso lar pela metade também, e achamos que essa edificação é suficiente. Um muro pela metade não nos protege por inteiro, de forma nenhuma. Precisamos entender isso. Outra coisa interessante, o versículo 8, ele fala que aqueles se ajuntaram de comum acordo para atacarem Jerusalém e suscitar confusão ali. Precisamos evitar confusão. O crente não é de confusão. O nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. O apóstolo Paulo prega isso em 1 Coríntios 14, 33. Nós não podemos nos dar ao luxo de nos envolver em conflitos, em confusões, em asneiras, achando que isso é a militância do povo de Deus. Sabe, meus irmãos, o nosso país está em frangalhos, mas sinceramente, eu não acho que simplesmente uma caminhada atravessando a terceira ponte resolveria o nosso problema. O risco de nos envolvermos com aqueles baderneiros, de tomarmos no rosto uma pedra, e muitas vezes quantas vidas são ceifadas nesses movimentos de confusão. Mas tem muito crente que acha que é esses movimentos que vai resolver a nossa vida. Se não dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, nós não teremos uma resposta. A outra coisa que para agirmos, uma arma importante é a estratégia. Estratégia é a capacidade de pensar, de refletir sobre o que vai acontecer. A estratégia, ela precisa observar, por exemplo, o cuidado com a distância. Neemias coloca as famílias em lugares abertos, lugares baixos, mas fala, olha, cuidado e veja que vocês estão longe, então quando tocar, vamos nos aproximar, vamos nos agrupar, vamos estar juntos. A falta de comunhão na vida cristã promove o esfriamento na fé. Comunhão é vital para o povo de Deus. Salmo 133 diz isso. Ali, naquele ambiente de comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção. Hebreus capítulo 10, versículo 25, tem um conselho muito importante para o povo de Deus. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A vida comunitária é vital. Não podemos viver a nossa vida distante uns dos outros. Não existe cristianismo individual. Eu penso assim. Não existe. Não existe. É preciso prepararmos para essa guerra. É preciso estar
tomados de todas as armas. E a estratégia requer também um preparo do guerreiro, um preparo externo e interno. Quando nós lemos Efésios capítulo 6, versículo 13 a 20, nós vamos encontrar ali uma comparação que o apóstolo Paulo faz com a armadura do soldado romano, e ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Sabe, irmãos, eu estava tentando estudar esse texto, e de fato daria para fazermos uma mensagem aqui em cima desse texto, até porque há um trabalho em cima dessas figuras de linguagens que estão implícitas aqui, e se busca significado para a couraça da justiça, significado para o evangelho da paz, para o escudo da fé, para o capacete da salvação, para a espada do Espírito e etc. Mas aí, eu lendo sobre isso, eu encontrei o seguinte resumo a respeito do entendimento desse texto. Essa arma é viver o Evangelho e pregar o Evangelho. E de fato é isso que a gente encontra aqui. Viver o Evangelho em toda a sua essência, viver a verdade da palavra de Deus, viver o Evangelho da paz, fortalecer a nossa fé através desse Evangelho, mantermos a relação de fé com os nossos irmãos, manter uma vida de oração, de perseverança, de caminhada firme. Nosso irmão Paulo estava trazendo aqui no momento de confissão, na nossa caminhada, às vezes nós pecamos, é verdade, mas não podemos esmorecer, não podemos nos tombar e desistir da caminhada. Erga os olhos aos céus e clame por socorro, por perdão, erga o seu corpo novamente, se alimente para a nova caminhada, para a nova batalha. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho. E assim, como cristãos, nós nos tornaremos cristãos armados e perigosos para esse mundo, se vivermos isso. E por fim, a última ideia que eu aprendo nesse texto é que Neemias, ao ouvir o que eles estavam pensando fazer, Neemias tomava providência antes. Ou seja, a nossa luta, para vencermos ela, é preciso vivermos uma vida com ações, com atitudes preventivas. Pierre Corneille escreve assim: cumpre o teu dever e deixa o resto para o céu. Cumpre o teu dever e deixa o resto para o céu. Lutero fala isso de uma outra maneira. Ele diz que nós deveríamos agir com todas as nossas forças como se tudo dependesse da gente. E deveríamos orar com todo o nosso entusiasmo e empolgação como se tudo dependesse de Deus. E é isso que nós devemos fazer. As nossas atitudes precisam ser tomadas, precisam ser agidas, feitas, executadas com antecedência. E assim eu quero dizer para você tomar nota nessa noite. Se você quer tornar a sua família vitoriosa, primeira coisa, você precisa cuidar do seu relacionamento com Deus. Neemias era um homem que tinha um relacionamento com Deus. E Neemias chama as famílias também a ter um relacionamento com Deus. Precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Winston Churchill escreve assim: cumprimento do nosso dever espiritual e a nossa vida diária é vital para a nossa sobrevivência. É vital. Precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Jesus já fala isso para a gente em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar ao Senhor. Ter Deus na nossa vida de maneira íntegra. Priorize Deus e serás cheio do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo, irmãos, não é uma ação miraculosa que vai acontecer na nossa vida. Não é um milagre que você vai dormir, sonhar e acontecer alguma coisa. Não é assim.
Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida em intimidade, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua palavra. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus, é organizar a nossa vida em torno da palavra de Deus. Mas me parece que muitas vezes, muitos irmãos espremem umas gotinhas do Evangelho em algumas brechas das suas agendas. Isso não é suficiente. Não é suficiente. Quem não se relaciona com a palavra de Deus não pode conhecer a vontade de Deus. E quem não conhece a vontade de Deus não pode criar uma família vitoriosa sem Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando vai falar a respeito da família em Efésios 5, a primeira coisa que ele fala é falar que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E se você ler o texto, ele fala que esse encher do Espírito Santo é uma vida de relação com a palavra de Deus. Não é uma vida apenas de introspecção, de mantra espiritual. É preciso intimidade com Deus e com a sua palavra. A segunda coisa, cuide do relacionamento com sua esposa. Para termos o lar vitorioso, para vencermos essa luta, precisamos cuidar da relação com a nossa esposa. Irmãos, esse negócio parece tão óbvio, mas a maioria das igrejas, ou muitas igrejas hoje, quando o pastor vai realizar o culto da cerimônia de casamento dos irmãos, muitos não podem mais dizer que eles permaneçam fiel até a morte. Politicamente não está correto mais essa expressão. Agora a expressão que se usa é fiel enquanto dure. Observem vocês que a proposição do mundo já tomou conta de muitas igrejas. A vida relacional não é mais o alvo, o foco principal de muitos casais dentro da igreja. O casamento tem sido desprezado por cristãos. Lamentavelmente, há um número muito grande de crentes que já se separaram, que separam, há jovens namorando, mas não têm cuidado, e casam mal, e casam para separar. Não buscam se preparar. Não abrem os ouvidos para ouvir os conselhos pastorais do relacionamento. Quando eu convido os casais, irmãos, eu fico assustado. Eu convido os casais para o aconselhamento pré-nupcial. A maioria deles tem dificuldade de comparecer e alguns não se dão ao luxo de fazer isso, porque eles acham mais importante ir na floricultura ver o enfeite do meio da igreja. Eles acham mais importante ver os detalhezinhos do vestido branco que vai vestir, e o resultado é que aquele vestido branco não vai dar santidade ao casamento. Mas uma vida com Deus e um relacionamento aos pés do Senhor, orientado pela palavra. Se eu pudesse dar uma palavra ao coração dos jovens que estão aqui que não se casaram, se você não pudesse se preparar em torno da palavra de Deus, então não adianta ir na floricultura, cancela tudo e não casa, porque você está casando buscando mazela para a sua vida e para a vida dos outros. Vai estragar a vida de familiares cristãos, ou vai trazer sofrimento sobre as suas vidas. Cuidado com as relações que está envolvido as suas esposas. Tem um episódio nas Escrituras, em 1 Samuel 30, que Ziclag é vencido e as esposas daqueles homens são levadas. Agora, um detalhe interessante é que aqueles homens estavam fora, incluindo Davi. E 2 esposas de Davi é levado cativo. Muitas vezes nossas esposas estão sendo vencidas por esse mundo porque nós estamos distantes, nós estamos nos relacionando com nossas esposas. Certamente teremos outras mensagens que esses assuntos serão aprofundados mais. O terceiro item dessa lista é cuide do relacionamento com seus filhos. Quando Neemias propõe aqui para pelejar, ele diz: pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos e por vossas filhas, vossa mulher e vossa casa, ou vosso lar. Cuide do relacionamento com seus filhos. Pais precisam ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. No caminho, não é o caminho, é no caminho. Lembra que eu falei aqui na outra mensagem que pregar o evangelho é mais ou menos assim: vem comigo que no caminho eu te falo como que é? É isso. Chama o seu filho para andar com você. Mas tem muitos pais terceirizando isso,
Tem muitos pais dando essa incumbência, essa responsabilidade para outras pessoas. Não estou dizendo que não é importante o trabalho do pastor, não estou dizendo que não é importante o trabalho dos presbíteros, o trabalho dos professores de escola dominical, não estou dizendo isso. Mas, primeiramente, a responsabilidade é dos pais. Me lembro que certa feita eu fui abordado por um pai. Pastor, você está precisando conversar com esse menino meu aqui. Eu olhei para a cara dele e falei assim, eu não. Quem está precisando conversar com esse menino aí é você. Conversa com Deus e com ele. Porque às vezes os pais não estão instruindo, não estão ensinando e quer que o pastor terceiriza. O pastor cuida, o pastor fala. O professor de escola dominical ensina para ele a Bíblia. Não. Se você não ensinar em casa, não vai ser com 40 minutos aqui no final de semana que ele vai aprender, não. Na escola, os nossos filhos estudam todos os dias, pelo menos 4 horas por dia, e ainda tem que ir para casa e fazer dever de casa para aprender, não é assim? Como que os ensinos da palavra de Deus é de qualquer maneira? Pela metade? Um pouquinho? Só você mesmo para pensar um negócio desse. Cuide dos seus relacionamentos com o próximo. Amarás o Senhor teu Deus é o primeiro mandamento. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É preciso entender que quem está à nossa volta é importante para nós. Não podemos virar as costas para o mundo. É preciso estarmos vivendo neste mundo e aplicando a vida que nós temos com Deus, para que esse mundo enxergue a luz de Cristo. Precisamos aprender a ser sal e luz do mundo. O mundo está deteriorado porque falta sal. O mundo está em trevas porque nós não temos sido luz. Não tem outra explicação. Eu não enxergo outra explicação para isso. Mas nem tudo está perdido, irmãos. O povo ali teve temor, teve medo. Versículo 14, Neemias escreve assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais. Não temais. E Neemias vai dizer: lembrai-vos do Senhor. Deus está do vosso lado. Deus está do seu lado, meu irmão. Deus está do lado da sua família. Deus está do seu lado, pai. Deus está do seu lado, mãe. Basta você se voltar para Ele e lutar sem medo pela sua família. Eu vou lutar, eu quero lutar pela minha família. Eu quero me empenhar pela minha família. Eu quero saber se você quer fazer isso. Versículo 19 e 20 desse mesmo capítulo, Neemias descreve assim: grande e extensa é a obra. Grande e extensa é a obra. Mas ele termina esse texto no versículo 20 dizendo: o nosso Deus pelejará por nós. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja pelejando com você e por você nessa luta pela sua família. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Quero orar por você, orar com você, orar pela sua família. Quem sabe você está aqui nessa noite e gostaria de estar colocando sua família diante de Deus de alguma maneira. Eu não conheço a sua realidade, a realidade da sua família, e nem preciso conhecer. Deus é quem precisa. Fale para Deus disso. Eu quero te convidar, quem sabe você quer até vir aqui à frente para orarmos juntos, não tem problema, pode vir. Eu quero orar com você, se você desejar colocar sua família diante de Deus. E nós vamos orar nesse momento, orar pela família, orar pelo nosso lar, orar pela nossa casa, orar pela minha vida, a sua vida como esposo, orar pela vida das esposas, orar pela vida dos filhos. Filhos, orem pela vida dos pais. Sustente os vossos pais em oração. Clame ao Senhor por eles. Vamos falar com Deus? Vamos ficar de pé. Vamos colocando nossa família diante de Deus. Clame ao Senhor. Fale com Deus. Tempo de clamar a Deus. Tempo de falar com Deus. Não seja omisso. Coloque diante de Deus sua vida agora. Esteja falando com o Senhor. Feche os seus olhos, esteja orando agora. É tempo de orar. Amado Pai, nosso Pai, Pai Celeste, nós estamos diante do Senhor. As nossas famílias que estão aqui, estão diante do Senhor. Os nossos lares, ó Deus, são lares que precisam do Senhor. A minha casa precisa do Senhor. A minha família precisa do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor. E certamente, ó Deus, os teus servos aqui também,
os lares aqui representados também. Precisamos de Ti, meu Pai. Eu preciso de Ti, meu Deus. Ó Pai, essa luta que enxergamos, que refletimos, que pensamos nela nessa noite, a luta dos nossos lares, precisamos lutar pelas nossas famílias, para isso precisamos de coragem, precisamos de ousadia, de força, precisamos estar envolvidos pelo Senhor, envolvidos na Tua palavra, precisamos estar tomados pelo Teu Espírito, ó Deus. Por isso, ó Pai, entrego minha vida em Tuas mãos, e peço ao Senhor que tome a vida dos Teus servos aqui também. Que sejamos ousados em viver na Tua presença, de maneira que os nossos lares possam ser mudados radicalmente, ó Deus. Não apenas filosoficamente. Não podemos ficar aí discutindo o que está à nossa volta. Não podemos ficar falando apenas, ó Pai. Precisamos agir. Precisamos tomar providências. Precisamos ser pessoas ativas. E por isso eu quero pedir ao Senhor que nos dê coragem, nos dê condição de fazer isso. E que sejamos, ó Deus, mobilizados pelo Senhor, que sejamos incomodados pelo Senhor, que sejamos empurrados pelo Senhor, seja em circunstâncias dessa vida, seja em realidades que está à nossa volta para resolver, seja em situações que precisamos, ó Deus, nos envolver com elas, mas que possamos entender que temos que ser personalidades ativas neste mundo, ó Pai. Pessoas envolvidas, engajadas com a palavra do Senhor, com a vida conforme a Tua palavra, para que de fato, ó Deus, esse mundo possa ser mudado, que vidas possam ser salvas, que famílias possam ser transformadas, salvas da derrota do inimigo, das drogas, do pecado, da prostituição, da maldade, da violência, da promiscuidade. Ó Deus, quantos lares estão sendo quebrados, destruídos, arrasados, por pecado nosso, porque falhamos como pais muitas vezes. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia. Muitas vezes, ó Deus, falhamos ao ser modelos, não somos bons modelos de bons crentes, falhamos como mães, falhamos como filhos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que seja um tempo de recomeço, de restauração, de renovo, de nova vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. É a nossa oração, ó Deus, que não fica por aqui, não concluímos agora. Certamente vamos voltar para os nossos lares e continuar orando assim, clamando pelas nossas famílias. Tem misericórdia, não deixa esse mundo nos derrotar, não deixa que sejamos destruídos. Ó Pai, o inimigo está debochando de nós, está rindo, está querendo nos intimidar. Que os nossos ânimos sejam mantidos pelo Senhor, que a nossa força seja no Senhor, que não abramos mão dessas armas que devemos ter, ó Deus, empunhada, a Tua palavra, a oração, uma vida de proximidade com o Senhor. Ó Deus, que sejamos vigilantes a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, com todas as famílias de Cristo espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, uma oração silenciosa, fale com Deus, e nós estamos assim, sendo conduzidos a nosso retorno para o nosso lar, mas que possamos continuar vivendo esses princípios de luta pela nossa família, em nome de Jesus. E a nossa caminhada continua, conclamos os irmãos para se envolver, é o mês da família, vamos trazer convidados, vamos falar, teremos novos irmãos pregando aqui nos próximos domingos, muito provavelmente na maioria deles eu não estarei presente, porque eu estarei suprindo o púlpito dos irmãos que estarão aqui, mas eu peço aos irmãos o empenho e o envolvimento nesse trabalho. Estamos numa luta em prol, a favor da família. Você quer lutar comigo?